Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Que grande alegria estar mais um dia aqui com vocês, meditando e refletindo a palavra do Senhor. Que eu quero convidar você agora a abrir lá em Lucas capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 33. Eu vou começar a ler a partir do versículo 28, mas eu quero que você leia depois todo o texto, meditando com carinho e atenção. A partir do versículo 28 diz: Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já ouviram um provérbio que diz: quem não pode com pote, não pega na rodia. Eu passei toda a minha infância, minha adolescência ouvindo esse provérbio. O que é uma rodia? Quando as mulheres iam pegar água na lata, para colocar na cabeça, assim, elas pegavam um pano de prato e fazia aquele amortecer, o peso da lata na cabeça, do pote na cabeça. Então, o que esse provérbio quer dizer? Se você não tem condição de pegar o pote, ou seja, não tem condição de enfrentar a coisa, de ir para frente e assumir de fato, não invente, de querer se amostrar, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, de querer dizer que vai conseguir. Não, nem se atreva, nem se meta. Por quê? Porque vai ser uma decepção para você. É que nem na academia, Você vai lá na academia, você vê todo mundo colocando aquele monte de peso na barra, e aí você vai querer colocar também para aparecer, e aí coloca, quando é na hora de levantar, não consegue nem até a metade. Passa vergonha, viu? Passa vergonha. Então, não adianta querer ser discípulo de Jesus somente no oba-oba. Ah, todo mundo está indo, eu quero ir também. Ah, todo mundo vai, eu vou também. Não. Jesus está dizendo aqui, logo no início do Evangelho, se alguém quiser me seguir, não renunciar a tudo, até mesmo os amores consanguíneos, até a própria vida, Jesus chega a dizer, não pode estar acima dele. Nós temos que amá-lo acima de tudo. Até a nossa vida a gente entrega para ele. E aí Jesus está dizendo, veja, se uma pessoa vai construir uma torre, não é prudente antes sentar, ver, refletir, se tem condição? Porque o que acontece muitas vezes? O jovem nos procura para poder querer entrar no convento, e aí vem empolgado com aquela vontade, eu quero ser frade, eu quero deixar tudo, e vem com aquele fogo todo, Porque leu aí a vida de São Francisco, leu a vida de São Pio. Aí tudo bem, a gente faz aquele acompanhamento, mas quando a gente começa a colocar, olha, mas vai ser preciso fazer isso, vai ser preciso renunciar a isso, não pode levar isso. Aí começa, fazer que nem aquele jovem lá do Evangelho, do jovem rico, Ficou triste, foi-se embora, cabisbaixo, porque tinha muitos bens, era muito rico. Às vezes você que vai namorar exige, viu? Exige atenção, exige cuidado, exige renúncia. Noivar, casar. Quando você vai casar, você
para refletir se você está disposto de fato a ficar somente com aquela pessoa. Você está disposto a largar realmente de fato essa sua vida de solteirinho, de solteirinha? Está de fato disposto a educar um filho de forma cristã, de uma forma para que ele seja uma pessoa de bem na sociedade? Isso exige, isso custa, viu? Quando eu entrei no convento, há mais de 18 anos atrás, eu não entrei para fazer uma experiência. Eu vou ver se dá certo. Tem gente que entra no convento para ver se dá certo. Tem gente que entra para poder casar para ver se dá certo. Não. Jesus está dizendo aqui, ó, se é para entrar e depois ficar pelo meio do caminho, se é para entrar e não ir até o fim, não entre não. É o que Jesus está dizendo, olha, vai construir uma torre, vai deixar pelo meio do caminho, vão caçoar de você. Lógico, é claro que tem situações que não dependem da gente, depende das circunstâncias, às vezes depende até de outras pessoas. Por exemplo, você casou com a boa intenção de morrer ao lado dessa pessoa, mas essa outra pessoa te deixou, você não teve culpa nenhuma, né? E aí eu não estou falando desses casos particulares, mas eu estou falando aqui no geral. Você abraçou a medicina, você parou para refletir se você tem realmente vocação para isso? De passar uma noite inteira num plantão, às vezes tendo que sacrificar o próprio sono, sacrificar muitas vezes o seu próprio tempo, porque hoje eu, como frade, como padre, muitas e muitas vezes eu tenho que abrir mão, às vezes até do meu próprio descanso, em vista das demandas pastorais que chegam. Frei, por favor, isso. Frei, por favor, aquilo. Frei, por favor, isso. Às vezes eu preciso renunciar à minha própria vontade, né, para poder cumprir a vontade de Deus. Eu me lembro bem, hoje eu estava preparando aqui esse evangelho para falar para vocês. Eu me lembro que esse evangelho específico aqui, ele tem tanta importância na minha história vocacional. Eu vou contar por quê. Eu me lembro que quando eu era vocacionado, lá pelo ano 2000, 2001, eu lembro que eu cheguei na capela e estava tendo uma celebração da palavra. Eu estava todo empolgado, né? Eu quero ser frade capuchinho, e eu quero ser frade capuchinho. E eu me lembro que quando eu cheguei na capela, o evangelho era exatamente esse aqui. Era exatamente esse evangelho que nós estamos meditando hoje. E quando fez essa pergunta aqui, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro para calcular os gastos, para ver se com isso é suficiente terminar? E eu parei assim, meu Deus do céu, será que de fato eu tenho condição de abraçar essa vida? Eu tenho condição de corresponder àquilo que o ser frade me exige? E aí eu parei e refleti mesmo. Essa passagem aqui foi essencial. Por quê? Porque, infelizmente, meu povo, hoje, a gente quer ser cristão por tradição. Não dá mais para ser cristão por tradição, porque minha avózinha era, porque minha mãe era, porque meu pai era. Não. Eu preciso ser cristão por convicção. Cada vez mais a nossa fé está sendo perseguida. Cada vez mais tem cristãos morrendo, cada vez mais tem igrejas sendo destruídas, de forma velada, às vezes sutil, mas às vezes de forma até escrachada mesmo. Então, como dizia o grande teólogo Karl Rahner, o cristão do futuro, se ele não for de fato cristão, ele não vai permanecer na igreja. Por nada você vai abandonar Jesus. Por nada você vai se deixar levar pelas novidades de hoje. E aí você não vai terminar essa obra que você começou lá no seu batismo. Lá quando você aceitou receber Jesus pela primeira vez na Eucaristia. Lá no Crisma, quando você confirmou que queria de fato ser um cristão, ser um seguidor de Jesus. Então, meu povo, quem não pode com pote, não pega na rodia. Se for para ser um cristão, mais ou menos, se for para ser um cristão somente dos bancos da igreja do domingo e pronto, se for para ser um cristão somente na rede social, se for para ser um cristão
morno, como diz lá o Apocalipse, morno eu vomito, ou quente ou frio. Tem que ser, mas tem que ser para valer. E para isso é preciso amar a Deus, sobre tudo e sobre todos. Peçamos a Deus essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.